Olá, você que está aqui no Biologia à Prova, nós vamos fazer hoje o comentário das questões de Biologia da prova de Ciências da Natureza. Nossa equipe preparou comentários que vão te ajudar muito a entender toda a dinâmica da prova, uma excelente prova, com 17 questões de Biologia. Inclusive, não eram apenas questões de leitura e interpretação, não. Questões que envolviam leitura, um conhecimento teórico bem caprichado. Quem ficou acompanhando a gente na plataforma, quem assistiu às nossas aulas, pode ter certeza que fez uma excelente prova. Algumas questões, nós chegamos até a prever a quantidade de questões que apareceriam, prever algumas temáticas pouco comuns no Enem, utilizar nomes muito similares. E uma outra coisa que nós vamos preparar durante a semana é fazer a interligação entre as 17 questões, para que você compreenda que questão dentro do TRI, acertar 2 ou 3 que estão dentro da mesma temática, vai favorecer os seus acertos, ou aquelas que você não poderia de qualquer forma cometer erros, ok? Vamos começar a resolução da prova Enem 2018. A primeira questão da prova cinza, questão 91, ela traz um texto bem longo, e não é uma questão muito simples, você tem que compreender até o processo de daltonismo. Diz o seguinte: muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática. Tem 3 pigmentos visuais na retina sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimentos de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho, e estão associados à cor que causa grande excitação, ativação, obviamente a ativação dos cones, que são as células fotossensíveis da retina. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos 3 pigmentos, ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530, que corresponde ao retângulo 1, então vamos chamar a atenção aqui, esse é um dado importante, 530 nanômetros, que corresponde ao retângulo 1 do gráfico, não excitaríamos o pigmento azul, porque o pigmento azul, ele vai ali da faixa de 400 nanômetros, a gente pode observar aqui que o pigmento azul vai do 400 nanômetros até mais ou menos, no máximo, uns 520, então 530 está além, não é, do ponto de excitação do pigmento azul. E o pigmento verde, veja bem, se eu excito com 530 nanômetros, tá, não excitaríamos o pigmento azul. O pigmento verde seria ativado ao máximo, porque o verde é 500 nanômetros, né? Você que conhece espectro luminoso sabe disso. Fizemos questão na revisão com isso mesmo, tá? O pigmento verde seria ativado ao máximo e o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. O pigmento vermelho, ele vai na casa, não é? Lembre que o retângulo 1 é na casa de 530 nanômetros, essa primeira barra, não é, em cinza. E o vermelho seria, não é? O vermelho está aqui pela linha pontilhada menor, então aqui ele seria ativado nessa casa aqui. E nesta casa é uma ativação de aproximadamente, como diz a questão, 75%. Isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Ou seja, esse mix dos comprimentos de onda a gente enxerga como amarelo. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600 nanômetros, retângulo 2, tá? Que não é retângulo 11 não, é retângulo 2. Nós pegamos digitação de sites que estavam resolvendo, não é? Porque a nossa equipe não teria tempo de digitar tudo. E aí a gente gostaria de fazer o comentário já essa noite para você dormir tendo consciência dessas questões, tá? Então, 600 nanômetros no retângulo 2 estimularia o pigmento verde um pouco e o vermelho em cerca de 75%. Então, novamente aqui, vermelho, tá? Em cerca de 75%. E isso nos daria a sensação de ver laranja avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidos coletivamente como daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. E aí a pessoa tem que ter o pré-conhecimento. O que é o daltonismo?
a pessoa no daltonismo tem esta confusão do verde e vermelho. Então, a pessoa com daltonismo, ela pode ter o daltonismo de não percepção do verde, tá? Tem que lembrar disso. E aí aparece na questão o gráfico, não é? E no retângulo 2, o vermelho, não é? No retângulo 1, o vermelho seria percebido aqui, e no retângulo 2, o vermelho seria percebido aí. Então, a gente percebe que, para ambos, o pigmento vermelho seria percebido na casa de 75%. A pergunta é o seguinte, tá? Eu coloquei aqui nesse retângulo chamando a atenção em vermelho, porque vem o texto, vem o gráfico e depois vem a pergunta. Mas para que a gente abordasse tudo no mesmo slide, porque essa é uma questão muito longa, tá? Desculpa porque o comentário dela está sendo mais demorado, é porque ela é uma questão longa. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, ou seja, com daltonismo, que não possuísse o pigmento, não é, conhecido como verde, ou seja, um daltônico que não consegue perceber o comprimento de onda do 500, o verde. Com as luzes de 530, que é o retângulo 1, e 600, na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de, letra A, identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento verde. Bora lá. O amarelo, ele está um pouquinho além do 550. Ele identificaria o amarelo, sim. Ele tem dificuldade de identificar o verde. E lembre que a pergunta é, o indivíduo seria incapaz, tá? Ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual. Não, ele tem estimulação, ele tem problema no verde, na faixa do 500, mas ele consegue ver os outros pigmentos sem nenhum problema, tá? Porque os cones, porque isso se deve a proteínas que estão na membrana plasmática das células cones, que são células fotossensíveis da retina. Aí aqui nós teríamos detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada. Não, ele não seria incapaz de detectar todos. Lembra que a dificuldade dele é do verde. Letra D, visualizar o estímulo de comprimento de onda roxo, tá? Bem, o roxo é antes do azul, tá? É bem no limite do 400. Tá dizendo que ele seria incapaz de visualizar o roxo? Não. O problema dele é no verde, o verde é 500. Se o roxo é o 400, não teria nenhum problema. E aí vamos olhar atentamente essa letra E, fera. Olha comigo essa letra E. Distinguir os dois comprimentos de onda. Na verdade, aqui estamos falando do verde, do vermelho, tá? Então, distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Lembre que um daltônico tem dificuldade de percepção do verde. Então, tanto no estímulo 1 como no estímulo 2, ele teria para tudo a percepção do vermelho, sem distinguir o vermelho mais curto do vermelho mais longo. Ele perceberia tudo como vermelho. Questão muito boa do Enem, resposta letra E. E aqui a gente do Biologia à Prova fica torcendo para que você, fera, tenha acertado essa questão, tá certo? Há uma outra questão na prova de física que fala de espectro luminoso. Então essas duas, elas provavelmente têm relação de TRI. Vamos agora para mais uma outra questão da prova cinza, tá? Essa sequência é da prova cinza, mas você pode ir acompanhando na sua prova e identificando, não é? As questões, elas apenas alternam a ordem. Tudo bem? Vamos lá, mais uma questão. Questão excelente, envolve compreensão de conceito genético, de eletroforese, não é? E o exame de DNA. Mas aqui não é um teste de paternidade. Olha que legal. O Enem até que enfim cobra eletroforese dentro de outras aplicabilidades. Na verdade, aqui quer se identificar quem foi o polinizador da planta. Veja bem, considere em um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos M. E outras 5 que produziram flores e são apenas doadores de pólen. Doador de pólen 1, 2 até 5. Veja bem, foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Então, vai ter sempre M com algum doador de pólen. Ficou claro isso? Aí, veja bem, não tem autopolinização.
Os genótipos da matriz e da semente e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de dois locos, o loco A e o loco B. Na verdade, nesse loco eu tenho o quê? Um gene. E nós temos que ter o conceito, e abordamos muito isso na nossa plataforma, nas nossas aulas também no BIOS, que um gene, ele tem variantes. Variantes que são ditas o quê? Alelos. Então, ligado nesse conceito, nenhuma dificuldade. Então, no loco A, temos aí 4 alelos, não é? Que aparecem aqui com os seus fragmentos de DNA distintos aí em bandas. As bandas feitas a partir do exame de eletroforese. E aí nós temos o loco B também, que neste caso aparece com 5 alelos, conforme a figura. A pergunta é, a progênie S1 recebeu o pólen de qual doadora? Ora, vamos ter atenção aqui ao S1, certo? S1, obviamente, eu tenho certeza que M forneceu um dos alelos. Como M forneceu um dos alelos, e eu pego essa primeira banda aqui, temos certeza que esta banda veio de M. Logo, essa segunda banda que eu estou aqui circulando, ela precisa ter vindo do doador de pólen. Só observando isso, fera, você já exclui o doador 1, vamos excluir, porque ele não tem essa banda. Doador 2, nós não podemos excluir, porque ele apresenta essa banda. O doador 3 não apresenta, já excluímos. O doador 4, tá? O doador 4, nós também já excluímos. O doador 5 fica dentro das possibilidades. Então, a gente já tem apenas nesse aspecto 2 possibilidades de resposta. Ou vai ser o doador 2, ou vai ser o doador de pólen 5. Vamos observar um pouco mais. Então, para o loco A não nos responde 100%, mas ele já limita quais são os possíveis doadores. É por isso que no exame de paternidade por eletroforese, são analisados de 13, geralmente entre 13 a 17 e 18 locos. Não é? Aqui o Enem traz uma questão, não é? Com eletroforese em gel, com 2 locos. Bem, olhando aqui o loco B, que tem 5 alelos, fica muito claro que a mãe forneceu este alelo, a S1. E o pai não vai fornecer. Quero chamar a atenção que aqui eu tenho um espaço em branco. Nós temos 2, o doador 2 e o doador 5. Observe que o doador 5, ele não tem em branco, ele tem este aqui. E por causa desse fator, nós excluímos o doador 2 e chegamos ao doador 5, que assim como a semente, não é? Como a semente S1, tudo bem? Ela vai apresentar um espaço em branco. Nenhuma dúvida, a questão traz como resposta a letra E. Uma questão que requer que o aluno tenha conhecimento da aplicabilidade da eletroforese, com conhecimentos de genética. Alguns alunos dizem, mas professora Meriane, alguns conversando comigo hoje no finalzinho, não é, da tarde por WhatsApp, eu senti a ausência de genética. Gente, isso é genética pura. Eu tenho que ter conhecimento de conceitos de genética e conhecimentos de biotecnologia aplicada à genética. É porque as pessoas estão condicionadas a achar que no Enem vai cair questão de cruzamentinho. Eu vivo dizendo, o Enem quer uma genética teórica forte. É por isso que nas nossas aulas de genética, da nossa plataforma Biologia à Prova, nós abordamos uma base teórica muito forte para que você, ao fazer a prova do Enem, você não tenha nenhuma dificuldade. Vamos lá para mais uma questão, fera. Agora vai ser a questão 97, uma questão que, inclusive, lá no G1, a equipe que está resolvendo no portal G1 deu uma outra resposta. Eu discordo e tenho absoluta certeza
do gabarito que a gente vai divulgar agora, tá? Eu creio até que foi um erro de digitação que eles poderão perceber, mas na prova cinza eles estão dando, não é, como resposta, na prova cinza eles estão dando como resposta essa questão 97, a letra B, e eu já quero dizer que não é a letra B, então já excluí uma. Vamos lá, fera, vem aqui comigo. Os insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo. É constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto, sexualmente maduro, que ocupa diversos hábitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. O aluno que conhece zoologia, e eu sempre digo, o que de zoologia o Enem superama? Ele gosta de cordados e gosta muito de artrópodes. Então, vai aparecer na prova desse ano os artrópodes e uma outra questão que se relaciona também com o conhecimento de cordados, que a gente aborda daqui a pouco, dentro de processos de excreção de cordados. Então, veja que nessa questão, o aluno, quando lembra, não é, das nossas aulas, inclusive na nossa plataforma, os insetos que são ametábolos não têm metamorfose. Os hemimetábolos têm metamorfose parcial. E os holometábolos, do ovo sai a larva, larva, pupa, pupa, adulto. A pupa não se alimenta. A larva, não é, que a gente algumas vezes é aquática, outras vezes ela é herbívora, tá, como uma lagarta. Ela come absurdamente e a pupa fica sem comer, passando pelo processo de metamorfose. Já o adulto, ele tem um comportamento de alimentação que muitas vezes é bem diferente da larva. Isso é uma vantagem muito grande. É por isso que no mecanismo de seleção natural, que aí embutido nesse conhecimento de zoologia está o conhecimento de seleção natural, toda vida que eu reduzo competição dentro da mesma espécie, eu favoreço essa espécie. Vamos aqui ao final da leitura. Este tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies, em razão de, letra A, proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. Necessariamente, embora a pupa, não é, a letra A também induz o aluno ao erro, poxa, a pupa está protegida. Veja, a pupa está protegida, mas isso necessariamente não responde o maior número de espécies, porque ela está protegida, mas ela é imóvel. E se ela é imóvel, ela é alvo fácil de predadores. Então a letra A está excluída. A letra B, que aqui lá no G1 está aparecendo como resposta, produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Não, gente, um hemimetábolo, ele também tem uma imensa quantidade de ovos, só que no desenvolvimento do hemimetábolo é ovo, ninfa, adulto. A diferença é que lá no hemimetábolo, como baratas, gafanhotos, a ninfa, ela já se parece muito com o adulto. É inseto, não tem maturidade sexual e ainda não tem asas, tá? Mas não é a letra B. A letra C vai dizer exploração de diferentes nichos. Aí eu tenho que lembrar, nicho, modo de vida, tá? Diferentes modos de vida, evitando a competição entre as fases de vida. Eu falei agora há pouco tempo nisso. Muita certeza, gente. Isso é a letra C. Vou comentar o erro da letra D e da letra E, tá? Para que a gente possa retomar a letra C e você tenha certeza, porque eu estou divergindo do G1. A letra D diz, ingestão de alimentos em todas as fases da vida. Não, pupa, como eu disse, ela fica sem se alimentar. E a letra E diz, utilização do mesmo alimento em todas as fases. Também não. Obviamente, o conhecimento do que é um hemimetábolo nos faz fechar que eu posso ter uma larva aquática que vai consumir zooplâncton, fitoplâncton, e eu vou ter um adulto, vamos pensar nos mosquitos vetores de doença, onde as fêmeas vão ser hematófagas, os machos vão ter fitófagos. Então, dentro dessa perspectiva, eles têm diferentes modos de vida, reduz a competição. E toda vida que eu tenho uma redução de competição, eu tenho um favorecimento. Perfeito, fera? Então, uma excelente questão que envolve zoologia e ecologia, tá? Numa mesma questão. Vamos a outra questão, a 99. A 99 também, como a 91, ela trouxe um texto enorme, mas são as duas únicas questões de texto maior, não é, dentro de biologia, das 17 questões de biologia. Essa questão faz uma interface com a química, tá certo? Mas esse texto, ele é perspicaz. Você
Com o conhecimento do texto e o conhecimento de ciclo do nitrogênio, sempre presente em todos os Enems, você consegue perfeitamente responder essa questão. O alemão Fritz Haber recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1918 pelo desenvolvimento de um processo viável para a síntese da amônia. Em seu discurso de premiação, Haber justificou a importância do feito dizendo que, abre aspas, desde a metade do século passado, tornou-se conhecido que um suprimento de nitrogênio é uma necessidade básica para o aumento das safras de alimento. Entretanto, também se sabia que as plantas não podem absorver o nitrogênio de sua forma simples, que é o nitrogênio atmosférico, ok? Que é o principal constituinte da atmosfera. Temos que lembrar que 79% a quase 80% da atmosfera é nitrogênio. Continuando. Elas precisam que o nitrogênio seja combinado para poderem assimilá-lo. Se você lembrar, planta assimila nitrogênio na forma de nitrato, que é exatamente o nitrogênio combinado com o oxigênio, NO3-. Vamos lá. Economias agrícolas, basicamente, mantêm o balanço do nitrogênio ligado. No entanto, com o advento da era industrial, os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes. Quero chamar a atenção disso, tá? Os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes, tá? Onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne à terra do qual foi retirado. Então, se o nitrogênio foi retirado para a produção de um alimento e ele saiu do estado A para o estado B, do país A para o país B, quando eu estou exportando um alimento, eu também estou levando o nitrogênio junto. Bem, isso tem gerado a necessidade econômica mundial de abastecer o solo com nitrogênio ligado. A demanda por nitrogênio, tal como a do carvão, indica quão diferente nosso modo de vida se tornou com relação ao das pessoas que, com seus próprios corpos, fertilizam o solo que cultivam. Desde a metade do último século, nós vínhamos aproveitando o suprimento de nitrogênio do salitre que a natureza tinha depositado nos desertos montanhosos do Chile. Comparando o rápido crescimento da demanda com a extensão calculada desses depósitos, ficou claro que em meados do século atual, uma emergência seríssima seria inevitável, a menos que a química encontrasse uma saída. E aí o Haber ele consegue fazer esse processo da fixação industrial do nitrogênio, não é? E vai encontrar aí essa saída, motivo pelo qual ele é prêmio Nobel. Atenção para a pergunta, fera. Essa era uma questão onde a compreensão textual ia resolver 50% da questão. De acordo com os argumentos de Haber, qual fenômeno teria provocado o desequilíbrio no balanço do nitrogênio ligado? Então, vamos chamar a atenção que é o balanço do nitrogênio ligado. E aí eu volto ao texto, não é? Economias agrícolas basicamente mantêm o balanço do nitrogênio ligado. No entanto, com o advento da era industrial, os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes. Então, lembre que, no entanto, é um elemento de coesão que vai contrapor a ideia inicial. Então, se a ideia inicial vai falar economias agrícolas basicamente mantêm o balanço de nitrogênio ligado, e depois vai dizer que com a era industrial os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes. Então, o que é que está sendo levado nessa situação? Eu estou levando nitrogênio ligado na forma de frutos, que esse nitrogênio na forma de produtos agrícolas está lá no componente de proteína, de ácidos nucleicos. Bem, voltando para a pergunta, não é? Lembre, de acordo com os argumentos de Haber, qual fenômeno teria provocado o desequilíbrio no balanço do nitrogênio ligado? Eu acho que eu já dei muita dica. Vamos lá, letra A. O esgotamento das reservas de salitre no Chile? Não. O aumento da exploração de carvão vegetal e carvão mineral? Absolutamente também não. A redução da fertilidade do solo nas economias agrícolas? Vamos deixar essa para lá. Voltamos nela depois. A intensificação no fluxo de pessoas do campo para as cidades? E, letra E, a necessidade das plantas de absorverem sais e nitrogênio disponíveis no solo. Veja, gente,
A letra E e a letra C contém verdades, mas não responde ao que está sendo perguntado. E eu chamei bastante atenção, não é? Nas nossas aulas, a gente mostra que questões do Enem têm frases corretas, mas que não respondem, não são os verdadeiros descritores da pergunta. E aí, veja bem, a pergunta é: o que é que tem provocado desequilíbrio no balanço do nitrogênio ligado? Bem, a economia agrícola mantém esse balanço. No entanto, o advento da era industrial. E que característica a gente tem na era industrial? Cada vez mais as populações saindo do campo e indo para as cidades. Consequentemente, o nitrogênio do alimento do campo vai para um outro lugar. A resposta dessa questão, não tenha dúvida, letra D. Mais uma vez, eu chamo a atenção, a letra C e a letra E, para quem não estivesse atento à pergunta e atento ao texto, à abordagem do texto, poderia se confundir. Mas você, fera, que acompanha o Biologia à Prova, que tem ficado conosco, eu tenho certeza que você ficou com sua anteninha ligada, pensando: eu tenho que ter cuidado com as frases corretas que não respondem o que está sendo perguntado. Vamos aqui a mais uma questão curta, simples, não é? Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como hormônio de ação anabólica, porque o papel da insulina no fígado é estimular com que a glicose que está no sangue, ela seja guardada, não é? Ela participe da síntese do glicogênio. Aí aqui, pessoal, vamos lá. Enquanto o glucagon tem ação catabólica. Aí o aluno lembra que o papel do glucagon é determinar que lá no retículo endoplasmático liso, o glicogênio seja quebrado e haja liberação de glicose. Aí vamos lá. Ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Esses dois hormônios, insulina e glucagon, como eles têm ação antagônica, a síntese e liberação deles depende da taxa de glicose sanguínea, porque eles mantêm a taxa de glicose normal. Bem, em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo, bora lá, o hormônio do catabolismo é quem? O glucagon. Induzirá o organismo a realizar fermentação lática? De jeito nenhum. Metabolizar aerobicamente a glicose? Também não. Qual é o papel do glucagon? O papel do glucagon é que o glicogênio seja quebrado e seja disponibilizado glicose no sangue. Produzir aminoácido a partir de ácido graxo? Não. Transformar ácido graxo em glicogênio? Não. E aí, gente, ó, letra E, estimular a utilização do glicogênio. Exatamente, porque quando você está num período de jejum, por exemplo, não jantei hoje, tá? A nossa equipe só vai jantar quando a gente sair aqui do estúdio. Estamos aqui em equipe comentando para o Brasil inteiro, em primeira mão, tá? Porque uma coisa é comentar de forma escrita, nós fazemos uma resolução pontual para que você, fera, que está nos acompanhando no Brasil inteiro e até existem outros internautas de outros países que estão aqui acompanhando essa nossa live e a gente fica assim muito feliz, né, de Petrolina, Pernambuco para o mundo. Então, a letra E, estimular a utilização do glicogênio. Então, nós estamos aqui em jejum, agora, não é? Toda a nossa equipe está liberando glicogênio e esse glicogênio, liberando glucagon, e esse glucagon está quebrando o nosso glicogênio hepático, liberando glicose, porque nós precisamos nos manter em atividade. Então, letra E, questão bem simples essa de fisiologia humana. A próxima questão, poxa, eu juro, meu coração bateu mais forte. Na revisão que nós demos presencialmente no BIOS, eu criei uma questão inédita, inclusive usando como personagens doutora Jordana, doutora Maria Vitória e doutor Jairo, não é? Uma questão de especiação, utilizando uma orquídea, utilizando as cidades de Marambaia e de Alcoçaba, Marambaia que fica no Rio, Alcoçaba que são áreas de dunas que tem na Bahia. E, gente, o Enem se baseou no mesmo padrão de pergunta. Essa foi uma pergunta inédita que a gente criou. Nós criamos questões inéditas. Pessoal, na nossa plataforma,
toda a aula nossa termina com uma questão inédita que a gente redige pensando no foco do Enem, nossos simulados também. É por isso que constantemente os nossos alunos dizem: Biologia à Prova, a melhor plataforma de biologia do Brasil. Saindo diretamente do interior de Pernambuco e conquistando aí muitas cidades. A você que ainda não conhece a nossa plataforma Biologia à Prova, dá uma passada, vê algumas aulas. Algumas aulas estão liberadas para que você possa acompanhar o nosso trabalho. Na nossa plataforma tem mais de 80 simulados que você resolve, vê o comentário, acompanha o seu rendimento, todos separados por assuntos. Temos muito orgulho, a nossa equipe do Biologia à Prova tem muito orgulho de fazer esse trabalho de ponta, esse trabalho que não exige só animaçãozinha, BBB e bababá. O Enem quer que você conheça a ciência, ciência de verdade. Aqui uma questão de especiação. Lembre que a especiação é fruto do processo evolutivo. Então, aqui está dentro de uma habilidade do Enem, que é a habilidade de evolução. Saindo aqui do universo Lamarck e Darwin, não se quer apenas existir evolução, não. Se quer muito de especiação. Então, vamos para essa questão. Fantástica essa questão. Parabéns aí à equipe do INEP, não é, que selecionou uma questão nesse nível. O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre os cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como espécies se diferenciando. Eu usei essa mesma terminologia, uma espécie se diferenciando, na nossa questão inédita, não é? Que está lá na nossa apostila de revisão. Já postamos até nas redes sociais uma foto disso no final da tarde de hoje, mas iremos, não é, divulgar isso também. Aí diz: um pesquisador realizou cruzamento entre 9 populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas, de uma espécie de orquídea, a Epidendro denticulatum. No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece o pólen para o receptor. E aí nós temos, não é, uma legenda onde as áreas mais escuras, né, as folhinhas escuras são áreas de Mata Atlântica e as folhas em cinza são áreas de Cerrado. Doador-receptor. Quando é linha contínua, houve uma polinização induzida e bem-sucedida. E se a polinização foi bem-sucedida, então fértil, prole bem-sucedida, são a mesma espécie. Porque ser a mesma espécie implica em gerar descendência, né, de manter o fluxo gênico, gerar descendência. Já o doador com a linha pontilhada, para o receptor, na legenda diz: polinização induzida, inviável ou nula. Não é? Se for inviável ou nula, então eles não mais se reproduziram. E observe que o texto aborda ser uma única espécie. E aí nós temos vários lugares: Pão de Açúcar, Petit, Itirapina, Alcobaça. O texto que eu coloquei na minha revisão, eu trabalhei apenas com Marambaia, que fica no Rio, e Alcobaça, que fica na Bahia, tá? E aí, olhando tudo isso, fera, a pergunta é clara, tá? Na verdade, a questão, pessoal, traz esse texto, traz esse gráfico, mas a gente precisava dele ampliado. E depois traz essa pergunta com alternativas, que está aqui dentro do retângulo, não é? Delimitado aqui pelo retângulo vermelho. A pergunta é: em populações de quais localidades se observa um processo de especiação? Aí você, fera, tem que saber de algo básico, eu sei que você sabe. Especiação, processo de formação de novas espécies. Neste caso, com isolamento geográfico, podendo atingir ou não isolamento reprodutivo, que é uma especiação por cladogênese alopátrica. Massa? Então, veja bem, nesse caso, eu quero processo de especiação, então eu quero espécies o quê? Diferentes. Bem, para ser espécie diferente, eu tenho que estar atento que a polinização não vai ser viável. Então, eu tenho que procurar o quê? As linhas pontilhadas. Claramente, a gente vai achar aqui, não é? Nesse grupo, tá? Petit e Tirapina. E a gente vai encontrar de novo isso, ó. Que essa é a questão que a gente abordou essa semana no BIOS de Petrolina e no BIOS de Juazeiro. Alcobaça e Marambaia. Você pode estar perguntando: Meriane, esse é o único caso de especiação que tem no Brasil?
para que você tenha abordado absolutamente o mesmo numa revisão, algo que o Enem nunca cobrou? Não. Algumas pessoas chamam isso de coincidência. Eu chamo de deusdência, tá? Veja bem, fica muito claro. Especiação, somente esses. Todos os outros eu tenho alguma linha contínua. Ou linha contínua que vai e volta, ou pelo menos, não é como Bertioga e Petit, tá? Mantém o processo de reprodução convencional. Itiratapina, Alcobaça, embora Itiratapina seja uma área de cerrado e Alcobaça seja uma área de Mata Atlântica, tá? Então, claramente, aqueles dois ambientes, né, esses dois padrões, não está tendo mais polinização induzida inviável ou nula, não está tendo reprodução eficaz, não está tendo fluxo gênico mantido. São espécies diferentes. Bem, é só procurar Itiratapina Petit, Alcobaça Marambaia, nenhuma dúvida. Letra D a resposta, tá? Vamos lá, fera. Essa foi uma questão para quem ficou olhando esse gráfico sem conseguir parar para olhar tanta seta num gráfico. O gráfico era assustador, confesso. Mas olhando a legenda, sabendo que é especiação, vai no olho, no foco. Vamos para mais uma questão, a questão 104. E essa foi, inclusive, o exemplo que eu dei para o aluno distinguir o que era uma planta transgênica, que era uma questão que eu estava resolvendo na sexta-feira, tá? Nessa última sexta-feira que antecedeu o Enem, e o que era uma planta híbrida. Eu usei exatamente o exemplo da temoia. Juro, quando eu vi isso no Enem, eu disse, não pode. Por isso que o pessoal está aí perguntando, Meriane, quais são os números da Mega Sena, da Mega da Virada? Achando que eu vou conseguir prever os números da Mega da Virada. Olhe, se eu fizesse essa previsão, continuaria sendo professora, sabia? Mesmo que eu ganhasse na Mega Sena. Gente, ser professora é uma imensa alegria, tá? Para minha pessoa. Trabalhar 30 anos partilhando biologia é tudo que eu quero na vida. Por isso, ó, com o teu resultado do Enem, coloca no SISU o curso dos seus sonhos. Se não é o curso dos seus sonhos, levanta, sacode a poeira e vai para mais um ano de estudo. Nós do Biologia à Prova estamos, ó, plenamente prontos a lhe acolher na plataforma e fazer um trabalho diferenciado na área de biologia com você. Questão muito legal, bora lá. O cruzamento de duas espécies da família das anonáceas, a xerimoia, que é a Annona xerimola, com a fruta pinha, a Annona squamosa, resultou em uma planta híbrida, denominada de atemoia, uma fruta deliciosa, tá? Aqui em Petrolina tem. Recomenda-se que o seu plantio seja por meio de enxertia. E aí o aluno tem que lembrar que essa biotecnologia da enxertia é quando a gente pega um cavalo e um cavaleiro. Eu uso, né, eu consegui um híbrido e a partir desse híbrido eu posso usar o suporte, que é chamado de cavalo, de qualquer espécie. E o cavaleiro eu consigo, vou ter que usar da atemoia. A enxertia é um mecanismo de reprodução assexuada, porque eu vou fazer N cópias do mesmo indivíduo. Eu tenho que lembrar que se ele é um indivíduo híbrido, ele não é fértil, porque ele não viveu toda a hibridização. Ele é um cruzamento de duas espécies do mesmo gênero, mas que são espécies divergentes. Então, a temoia, ela não vai conseguir ser reproduzida de forma sexuada, não é por polinização, formação de embrião na semente. Então, ela precisa, para ser propagada, embora tenha valor comercial, ela precisa de uma técnica de reprodução assexuada. E é isso, a enxertia técnica de reprodução assexuada. Bem, um dos benefícios dessa forma de plantio, de enxertia, tá? É amplificação da variabilidade genética? Óbvio que não, gente. Variabilidade genética é algo inerente à reprodução sexuada. Produção de frutos das duas espécies. Não, gente, ela é um híbrido. O híbrido, ele é... Bora lá, muito tem no Nordeste. Umbu e cajá. Temos o híbrido umbu-cajá. Ele é um terceiro indivíduo híbrido. Manutenção do genótipo da planta híbrida. Reprodução sexuada permite essa manutenção? Sim. Reprodução sexuada, eu vou estar copiando aquela planta. Reprodução de clones.
Até que a enxertia é clone, mas não das plantas parentais, é clone do híbrido. Aqui a letra D era a letra do aluno, não é se confundir. E a letra E, modificação do genoma decorrente de transgenia. Tem nada a ver com transgenia. Uma outra questão que o Enem abordou há 2 anos atrás, que eu resolvia nessa última revisão, ela trazia exatamente uma questão de transgenia e induzia o aluno a responder como híbrido. Aqui o Enem inverteu. Ele traz o híbrido e pode induzir o aluno a responder como transgenia, nada a ver com transgenia. Letra C, a resposta, tá? Manutenção do genótipo da planta híbrida. Por quê? Porque eu vou fazer uma reprodução assexuada, que é a enxertia. E bora para mais uma questão fera, a questão de número 105. Questão fácil essa, tá? O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, tenho que lembrar que é mamífero, não é? Aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados, é, letra A, existência de numerosas glândulas sudoríparas. Atenção, glândula sudorípara existe, mas eu tenho que lembrar que glândula sudorípara é exclusivamente característica de mamíferos, tá? Então aí eu tenho outros animais que não vão ter glândula sudorípara. Eliminação de excretas nitrogenados de forma concentrada, deixando aí no estoque a letra B. Vamos aqui para a letra C. Desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. A isso vai se aplicar a aves, a répteis e até artrópodes, embora não seja uma casca calcária. Mas não vai se aplicar aos roedores, que são mamíferos. Aqui você tem que ter essa percepção que roedor, você vai lembrar de rato, rato é mamífero, tá? Então o Enem, ele exige também um pouco de conhecimento zoológico. Embora o texto abre com bioma, não é uma questão de ecologia, é uma questão de zoologia. Letra D, então a letra C completamente descartada. Letra D, capacidade de controlar a temperatura corporal. Você acha que todos esses animais aqui conseguem controlar a temperatura corporal? Claro que não. Só são homeotermos aqui, gente, roedor e ave. Répteis e artrópodes não. Então, eliminado a letra D. E letra E, respiração realizada por pulmão foliáceo. Quem tem pulmão foliáceo? Parabéns para você que está respondendo que isso é presente nos artrópodes da classe aracnida. Vai ter pulmão foliáceo, tá? As aranhas, tá? Nem todos os artrópodes vão ter. Então fica muito claro que uma das estratégias é economizar água no excreta. Nós abordávamos também isso na revisão com esquema, inclusive. Aqui, esses animais vão concentrar bastante a urina. Esses roedores, embora excretem ureia, vão concentrar muito a urina. As aves, os répteis e esses artrópodes excretam ácido úrico, que é insolúvel em água e permite uma alta economia de água. Portanto, letra B é a resposta. Excelente questão de zoologia. Vamos para mais uma questão, a questão 111. Uma questão de citologia inteligentíssima. Uma interface entre citologia e biotecnologia. Olhe, amei essa questão. Quase me apaixonei, tá? Um amor platônico por quem criou aqui essa questão. Diz assim: o nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Atenção, não é? Fazer síntese de RNA e proteínas, processos que dependem de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância de características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, então são hormônios proteicos, aí você já está pensando em uma organela particularmente, no retículo endoplasmático rugoso. Ai, gente, meu ré ficou horrível, mas tudo bem. A partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem, não é, de células com metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. Temos aqui uma legenda, não é, que mostra mitocôndria. Preciso ter muita mitocôndria. Então, vou marcar aqui. Mitocôndria precisa ter muito. Por quê? Porque diz que é dependente de energia. Lógico, o processo de síntese proteica é dependente de energia. Retículo endoplasmático rugoso.
Precisa ter muito. Heterocromatina precisa ter muito? Não. Heterocromatina, trabalhamos na revisão. É cromatina inativa, é material genético inativo. Por quê? Porque está muito condensada, não é? É até um mecanismo epigenético, anotamos isso para vocês. Eucromatina, precisa, então, eucromatina, essa parte cinzinha, precisa ter muito. E nucleolo? O nucleolo tem que ser pequeno ou grande, e aí? O que é que tu diria? Lembre que nucleolo é uma área de muita transcrição de RNA ribossômico, algo fundamental para a formação do ribossomo e, lógico, para a síntese proteica. Então, o nucleolo também precisa estar aumentado. Eu preciso escolher uma célula aqui, uma linhagem, que tenha muita mitocôndria, muito Ré, muita eucromatina e muito nucleolo grande. Então, a linhagem 1 já elimina. A linhagem 1 tem um pingo de organela. A linhagem 2, ó, tem muita mitocôndria, tem 2 Ré, mas o problema é que ela está com uma grande quantidade de heterocromatina. Essa também, ó, a quantidade de heterocromatina é muito grande. Vamos eliminar. E a linhagem 4, está faltando organelas. E aí nós vamos comparar a linhagem 2 e a linhagem 4, né? Que é a linhagem 5 ali, perdão, pouquíssimas organelas. Se a gente compara, observa, essa linhagem 4, ela traz muita mitocôndria, muito Ré, nucleolo grande e pouquíssima heterocromatina. Nenhuma dúvida, gente. Linhagem 4, letra D. Bingo! Tenho certeza que você acertou essa questão. Vamos para a próxima, que é a questão 114, uma questão muito legal também. E nessa questão, tá? Ó, um pouco de água preciso tomar. Um estudante relatou o mapeamento do DNA da cevada. Foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Gente, na hora que eu vi essa questão, me emocionei. Na nossa apostila, nas nossas aulas de biologia à prova, a gente chama a atenção para um erro entre o uso de 2 palavras, da palavra genoma e da palavra código genético. Pois não é que essa questão é exatamente isso. Olhe, quando eu vi, eu disse, poxa, o aluno que assistiu essa minha aula na plataforma, que estava na minha revisão, quando eu chamei a atenção disso, poxa, ele acertou. Bingo, bingo, bingo. Vamos lá. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e o seu código genético desvendado. Chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código, então nesse texto está aí uma confusão toda, né, de código genético e genoma, constituída de sequências repetidas, na verdade, genoma. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Temos que ter a clareza. Código genético, você lembra daquela tabela do código genético? Onde? A, U, G, códon de iniciação. Aminoácido o quê? Metionina, lembre Augusto, metionina. Onde? UGA, UAG, UA, códons de parada. Né? Então, você lembra que código genético ele é universal, quase universal, tudo bem, vamos lá. Ele é universal e redundante, isso é código genético. Ele é único para todas as espécies. Graças ao código genético universal, é possível a questão da transgenia, da manipulação de genes. Genoma não. Genoma é a coleção de genes de uma espécie. Então, o genoma, ele é de uma espécie e ele é até de um indivíduo, tá? Vamos aqui. Cientificamente, esse conceito, qual é esse conceito? O código genético. É definido como? Letra A, trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Gente, todo mundo vai lembrar que essa resposta é a corretíssima. Tá, ó. Localização dos genes encontrados em um genoma? Não, isso é um mapeamento de genes. Codificação de sequências repetidas presentes em um genoma? Isso também faz parte do estudo dos genes. Conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos, isso é o transcriptoma, não é um genoma. E todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo, é a sequência do seu DNA, é o seu genoma. Então, nenhuma dúvida, aqui a letra A. Vamos, a gente está quase finalizando o nosso comentário. Vamos aqui para a questão 115, questão linda também, uma questão de botânica, tá? Aqui tem que conhecer botânica. Amei essa questão, amo botânica. A polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra pode ser realizada biótica, quer dizer, com insetos, por exemplo, ou abioticamente.
Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente, quando esta depende do vento. O que é uma polinização mais eficiente? A polinização é a chegada do grão de pólen ao estigma da flor. Não é? Estigma que faz parte lá do sistema reprodutor feminino. Aí vamos lá. Diminuição do cálice? Não, porque se eu diminuir... Primeiro, isso aqui não tem nada a ver. O que é o cálice da flor? O conjunto de sépalas. Tem nada a ver com a questão. Alongamento do ovário. Absolutamente nada a ver. Disponibilização do néctar. Néctar é para atrair polinizador. Aqui está querendo o vento não vai ser atraído por néctar. Intensificação da cor das pétalas. Isso é para atrair inseto, é para atrair morcegos. Ah, desculpa, morcegos não, que morcegos são cegos, eles vão pelo cheiro, não pela cor, tá? Mas no caso das pétalas, sobretudo para atração de insetos, tá? E de aves. Aumento do número de estames. Professora, o que é o estame? Lembre que um estame, ele é uma estrutura, não é que só a professora desenhando aqui um estame bem básico, não é? Ele vai ter aqui a antera e aqui é o filete. Isso são os estames. É aqui na antera onde há a produção de grãos de pólen. Se eu tenho mais estames, eu tenho mais polinização, tenho mais produção de grão de pólen. Se eu tenho muito pólen, como o vento vai levar aleatoriamente, mas eu tenho muito pólen, obviamente isso vai ser mais eficiente quando a polinização depende do vento. Então, nenhuma dúvida, a alternativa é a resposta da questão, tá? E vamos agora para a questão de número 117, tá? Uma questão de meio ambiente, de conhecimento de biotecnologia e também até de citologia. Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento seguido de lavagem. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos. Aí você lembra o peróxido? Ah, peróxido, lembra de peroxissomo, não é? Que é produzido, não é? Peróxido, as peroxidases, são enzimas que tem nos peroxissomos, massa organela dos eucariontes, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificador de peroxidase em levedura. Lembra que leveduras são fungos unicelulares, não é? Cultivados nas condições de clareamento e lavagem dos jeans. Imagina, esses fungos unicelulares foram cultivados num ambiente de clareamento, mas eles selecionaram as sobreviventes para a produção dessas enzimas, ou seja, aquelas que sobreviveram naquele ambiente, não é, da fábrica de produção de jeans. Isso é um mecanismo de seleção, não é, que imita a seleção natural que essas leveduras apresentaram. Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas, então, levedura modificada por quê? Porque ela é transgênica. Ela recebeu um gene codificador de peroxidase para que ela produzisse muita peroxidase. Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes de lavagem. Lembre que, em vez de usar cloro, vai usar a levedura, que é o quê? Um micro-organismo, tá? Então, eu vou usar algo biológico ao invés de cloro, um produto químico altamente poluente. Em vez do cloro. Letra A tem cara de certa? É ela que está certa sim, fera. Atenção, a letra B, eliminar a necessidade de tratamento de água consumida. Gente, aqui a água é produção industrial. Potabilidade de água não tem nada a ver com isso. Lembra que saneamento básico é necessário. Letra C, elevar a capacidade de clareamento de jeans, não é esse o objetivo. Aumentar a resistência do jeans a peróxidos, absolutamente nada a ver. Para quem viu aqui o verbo resistir, e aqui também peróxido, emendou e marca aí a letra D, que não tem nenhum contexto. E a letra E, associação bactericida ao clareamento. A letra E para o aluno errar. Lembre que está falando de levedura. E ação bactericida é ação de bactéria e levedura é fungo. Então, se o aluno não está muito atento, ele pode achar que essa letra E não é a letra E. A gente, obviamente, já tinha revelado que a questão era a letra A. E vamos para mais essa questão. Aqui nós temos, não é? Olha que questão linda, tá? Uma questão bem fácil, eu considero essa uma questão muito fácil. Nós chamamos a atenção na nossa revisão das doenças cujo vetor é inseto.
né, que é mosquito, e chamamos a atenção especificamente para as leishmanioses. Será que a gente estava adivinhando? Bora lá. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica, que combatem insetos. O uso desses produtos pode auxiliar no controle da esquistossomose, caramujo, nada a ver. Leptospirose, bactéria, urina de rato, nada a ver. Hanseníase, não é? Eu tenho que lembrar que é uma doença de contágio direto, que é conhecida popularmente como lepra. E AIDS, absolutamente o aluno iria excluir, porque AIDS por inseto jamais. Resposta letra C, leishmaniose. Resposta simples, questão simples. E aí, fera, vamos agora para essa questão de número 127. Bingo para mim, que apostei que cairia mais uma vez bioenergética. Mais uma vez, tá? Bioenergética sempre presente no Enem. A prova do Enem desse ano foi muito mais distribuída do que a do ano passado. Ano passado a gente teve muita concentração em membrana, em bioenergética. Dessa vez a prova foi mais distribuída entre diversos assuntos. Eu, particularmente, gostei muito. As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis gerados no ciclo do carbono, por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas de energia. Aí está aqui, combustíveis reduzidos e oxigênio. Por um processo 2, gera gás carbônico e água. Gás carbônico e água, por um processo 1, gera combustíveis reduzidos, tá? E aí você tem que lembrar combustível para a célula. Combustível para a célula é glicose, criatura. Então, gás carbônico e água para gerar glicose e oxigênio. O processo 1, obviamente, ele é o processo de fotossíntese. Já o processo 2, pegou glicose e oxigênio, gerou gás carbônico e água. Nesse ciclo, a formação de combustíveis está vinculada. Então, a formação de combustível foi o processo 1. E no processo 1 teve uma conversão de energia. Conversão de quê? Eu tenho que lembrar que na fotossíntese, energia luminosa, fóton, que vai se tornar energia química, armazenada na glicose. E aí, o Enem, ele traz, ele pergunta um pouco a mais, não é? Eu digo que é o ir além, não é? Você tenta ver aqui, não tem nenhuma alternativa começa com luminosa em química. Mas, obviamente, só tem uma que termina em química. E aí tu tem que lembrar que fóton é energia eletromagnética. Fóton é partícula de luz que chega ao nosso planeta, ó, em onda. Nenhuma dúvida, letra E. Na verdade, se você lembrasse que é luminosa em química, já ficaria apenas com a letra E. E isso faria você lembrar que fóton é exatamente uma partícula eletromagnética, portanto, letra E. Fera, essa questão de número 131, uma questão de fisiologia humana, não é? Então, 2 de fisiologia humana nessa prova, o ano passado foi somente uma. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam a natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a... Aí o aluno que está pensando em ácidos biliares, você lembra de quê? De bile. Qual é o papel de bile? Emulsionar lipídio. Isso não é hidrolisar, é emulsionar lipídio. E o que é emulsionar lipídio? É agir como detergente? Isso! Letra B a resposta. Não é tornar o lipídio anfifílico, não. Anfifílico é quando tem 2 polaridades. Na verdade, o fosfolipídio da membrana, ele é anfifílico, mas não é o caso, aqui é o lipídio sendo digerido. Promover a secreção de lipase, não é o caso. E estimular o trânsito intestinal dos lipídios, absolutamente nada. Letra B, agir como detergente. Por quê, professora? Porque agindo como detergente, emulsiona. E se emulsiona, separa o lipídio e a lipase age. Bem, fera, nós queremos colocar para você que essa prova do Enem, ela é uma prova bem construída, bem
elaborada dentro de diversos conteúdos: botânica, zoologia, genética, genética clássica, evolução com especiação. E nós ficamos muito felizes, tá? E vamos aqui, não é, para uma questão que nós também abordamos. Ficou um esquema do quadro, eu vou postar tudo isso para vocês verem que a professora, não é, está dizendo o que aborda e está provando. Na questão 133 diz assim: corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas. Como é um corredor ecológico? Eu tenho aqui uma área de mata num ponto A, tenho aqui uma outra área de mata num ponto B. E são dois pequenos fragmentos de mata. Aí o homem vem e ele planta nessa área aqui, tá? Ele sai plantando numa pequena área de mata. E isso aqui é exatamente o que pode ser chamado de corredores ecológicos. Reconecta duas áreas de mata. Então, bora lá, ó. Exatamente o que o texto diz. Promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de, vou chamar a atenção, proporcionar o deslocamento, tá? Proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes, tá? Dispersão de sementes, deslocamento de animais, o aumento da cobertura vegetal. Então, eu tenho... São instituídos com base em informações, como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas, tá? Necessidades vitais e reprodutivas. Hoje se sabe, por exemplo, a Mata Atlântica tem experiências muito interessantes de corredores ecológicos. Como só resta menos de 5% da Mata Atlântica inicial do nosso planeta, o que é que nós temos? Nós temos que algumas espécies, alguns animais, eles precisam de uma área de trânsito maior para poder as fêmeas e os machos entrarem em estágio reprodutivo, tá? Então vamos lá. Aqui a pergunta é: nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva por quê? Letra A, propicia o fluxo gênico, vou deixar guardadinha. Intensifica o manejo de espécies? Não, necessariamente não. Amplia o processo de ocupação humana? De forma nenhuma, tá? Aumenta o número de indivíduos nas populações? O aluno poderia achar que era essa letra, não é essa letra D a resposta. E letra E, favorece a formação de ilhas de proteção integral? Não, porque são em ambientes naturais. Pessoal, o texto vai colocar com o objetivo, e aí eu quero frisar bem isso aqui. O objetivo de proporcionar deslocamento. Deslocamento de animais, dispersão de sementes, para satisfazer suas necessidades reprodutivas. Pode não parecer, mas a resposta é letra A. Porque lembre o que é fluxo gênico. É manter a possibilidade de reprodução sexuada com indivíduos que vão transitar entre duas áreas, tá? Então a resposta é letra A. Mary, mas não é aumentar o número de indivíduos nas populações? Necessariamente não. O corredor ecológico, quando ele é feito com vegetação nativa, ele está acelerando o processo de sucessão ecológica secundária, não é? Mas o objetivo dele não é aumentar o número de indivíduos nas populações, tá? Embora isso aconteça, veja, o que existe na letra D acontece, mas a recuperação da biodiversidade só é efetiva porque vai recuperar, não é a biodiversidade, que eu aumento aqui população vegetal no corredor ecológico, mas eu estou recuperando a biodiversidade. E a biodiversidade eu tenho que levar em consideração animal e vegetal, tá? Portanto, aí, realmente, resposta letra A. E aí a última questão da prova cinza era também uma questão de biologia excelente. Também trabalhamos com isso. Veja bem, no ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA. Então, aqui eu chamo a atenção que a P53, ela vai estar ativada quando tem mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo. Então, vai parar o ciclo até que os danos sejam reparados ou induzindo a célula à autodestruição, que a gente chama de apoptose ou morte celular programada. A pergunta é: a ausência dessa proteína, bem, se ela é ativada em resposta à mutação, evitando
a progressão do ciclo, não é? Vamos chamar a atenção desse outro aspecto. Se eu tenho ausência dessa proteína, mesmo com a mutação, o ciclo progride. Célula com DNA com mutação. Você está lembrando de quê? Isso mesmo, câncer, não é? Portanto, nenhuma dúvida, tá? Redução da síntese de DNA? Não. Saída do ciclo celular antecipando? Não. Ativação de outras proteínas? Não, porque quem induz a apoptose é exatamente a P53. Manutenção da estabilidade genética? Não, porque vai deixar de tê-la. E aí, ó, olha que coisa massa, letra E. O que é que vai favorecer? A proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Gente, essa prova foi sensacional. Como eu disse, nós vamos divulgar a partir da quarta-feira, na nossa plataforma, nas nossas redes, um arquivo mostrando as interligações entre essas questões, tá certo? E aí, obviamente, não é a definição de qual é o valor de TRI, mas são das conjunções. Nós ficamos por aqui. Agora é hora, sabe de quê? Terminado o Enem. Enem se tornou passado. A nota que vai vir, a gente vai saber dia 18 de janeiro. Entra na plataforma. Nós temos, aqui no Nordeste, vários vestibulares de estaduais, tá? Nós temos a UNEB, então dá tempo de revisar muita coisa para a UNEB, assistir aula para a UNEB. Teremos a UPE no próximo final de semana, o SSA 3, SSA 1 e 2 também, no finalzinho do mês. Atenção, a Federal do Pará acaba de sair do Enem. A Federal do Pará está com inscrições abertas, tá? E vai ter processo vestibular próprio. Então, ó, dá tempo de estudar muita coisa. Aproveita a nossa plataforma, mais de 120 aulas, muitos vídeos de resolução de questões, mais de 80 simulados. Agradeço a sua companhia, um beijo bem grande e toda a equipe do Biologia à Prova está sempre conectado em você, porque sua aprovação é o nosso maior sonho.